Hoje também é uma data internacional que fala a respeito do Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, que iniciou esse evento também no século XIX, quando os trabalhadores americanos fizeram algum protesto pedindo dignidade em seus trabalhos. E, de lá para cá, depois foi a Europa e depois veio o Brasil, na década de 20. E de lá para cá o trabalhador tomou esse dia como simbolismo de reivindicação para que nós tenhamos dignidade no trabalho e possa o trabalhador ser um agente de criação e não um instrumento de escravidão. Infelizmente, muitos trabalhadores, bilhões de trabalhadores, ainda hoje vivem na escravidão. Trabalham só para o sustento, para a sobrevivência. Caem numa rotina e onde não têm condições de serem criativos. Trabalham como robôs. Então, necessitamos ainda hoje de reflexões a esse respeito. E nesse momento de pandemia, é interessante que os empresários não demitam seus funcionários. Tem empresário que não está demitindo, cuida dos seus funcionários como se estivesse cuidando dos próprios filhos. Conversem. A sensação do desemprego, num momento como esse, é extremamente desagradável. É um teste. O empresário cristão, ele não dispensa os seus empregados. Ele faz de tudo para poder mantê-los, mesmo num momento como esse. E é um momento de se usar também a criatividade. Jesus disse, o Pai trabalha até hoje. No Antigo Testamento fala que Deus trabalhou e depois repousou ao sétimo dia. O trabalho é o fenômeno que mais nos aproxima de Deus. Porque o trabalho também é a oração concretizada. Existe a oração falada, sentida, mas o trabalho é a realização concreta do processo evolutivo, do processo da oração. Então, a atividade que mais nos aproxima do Pai é o trabalho. E para que ele possa ser feito com amor, ele tem que ser criativo. Não pode ser uma coisa forçada, não pode ser algo penoso, não pode ser escravidão. Então, o nosso querido Eurípides Barçanufo, ele nasceu no dia 1º de maio de 1880. E ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos. Uma das coisas que paramos para refletir é que a mediunidade de Eurípides Barçanufo foi belíssima. Chegamos até a pensar que ele foi um precursor de Chico Xavier. Chico reencarnou em 1910. Quando Eurípides Barçanufo desencarnou, em 1918, o menino Chico tinha 8 anos. Ou seja, já falava com os espíritos. E depois dos 15 anos, amadurecia, orientado por Emmanuel, e aos 18 já começa a psicografar, publicar livros.
poemas. Então, poderíamos entender que, devido à mediunidade, e não só a mediunidade, mas a instrução, devido ao conhecimento de Eurípides Barçanufo de quase todas as ciências, Eurípides Barçanufo foi conhecedor de quase todas as ciências humanas, biológicas, exatas, da engenharia, da saúde. Então, foi um espírito que hoje comumente chamamos de autodidata, mas um indivíduo altamente intelectualizado. Não fez faculdade, mas tinha um conhecimento científico em várias áreas da ciência. Então, a sua mediunidade ficou sublimada, não foi apenas pelo fenômeno mediúnico em si, porque no tempo dele, e muito antes, existiram médiuns portadores de fenômenos mediúnicos extraordinários. Mas Eurípides foi o estudioso, o espírita, o cristão estudioso, que valorizava o estudo. E que foi o que aconteceu também com Chico Xavier. Dotado de uma grande mediunidade, mas teve que estudar, estudou muito, até para ter pórtico, arcabouço, condições para psicografar as 400 obras que ele psicografou. Era também um espírito culto, com a sua consciência do que Kardec disse: amai-vos e instruí-vos. Então, Eurípides Barçanufo teve uma mediunidade, como muita gente teve e tem, mas porque ele foi um estudioso, a mediunidade dele brilhou. E isso foi um prenúncio para que Chico Xavier pudesse chegar e encontrar o terreno mais ou menos cuidado. E na mesma região, Minas Gerais, no coração do Brasil. Portanto, Eurípides foi o precursor de Chico Xavier. E quando ele desencarnou em 1918, a biografia dele diz que ele foi acometido pela peste ou pela gripe espanhola. A biografia diz assim: ele desencarnou devido à gripe espanhola e mesmo assim ele continuava cuidando dos enfermos. A história é diferente. Não é bem isso, meus irmãos. Ele contraiu a gripe espanhola porque estava cuidando dos pacientes vítimas da gripe espanhola. É o inverso. Nós temos que mudar isso. Ele não estava com a gripe espanhola e continuou ajudando, não. Ele contraiu durante o seu processo de cura, porque ele tinha uma farmácia que vendia produtos homeopatas e alopatas. E como muita gente sabe, naquele tempo, o farmacista ou farmacêutico era uma espécie de médico da região. O meu próprio pai era uma espécie de médico da região no interior da Bahia, Irará. A carência de médicos que existe até hoje, existiu muito mais naquele tempo, e principalmente no tempo de Eurípides Barçanufo. Ele era um médico de Sacramento e da região. Então ele contraiu essa enfermidade, como tantos enfermeiros, médicos, agentes de saúde estão aí, se dedicando nos dias atuais e contraindo a pandemia
do Covid-19 por conta desse sacerdócio de caridade. E cabe aos agentes, aos hospitais, não sobrecarregarem esses funcionários, não ficarem trabalhando 24 horas, 32 horas, 48 horas, que eles façam os seus trabalhos com um tempo reduzido, para que a imunidade não chegue a uma condição de um indivíduo começar a tossir no momento e horas depois vindo a desencarnar, por causa da imunidade extremamente baixa. Então, Dr. Eurípides, como nós chamamos carinhosamente, chamado de apóstolo da caridade, apóstolo do Triângulo Mineiro, ele contraiu a gripe espanhola porque estava socorrendo os vitimados, os doentes. E mesmo depois que ele contraiu, ele continuou. Aí sim, a biografia retoma. Então, ele não esteve socorrendo depois que ele contraiu a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, foi uma gripe americana e depois jogaram para a Espanha. E o que é interessante, em 1918, 1919 e 1920, estamos em 2020, 100 anos depois, vem um ciclo desse nível atingindo todo o planeta. Então, o Dr. Eurípides, ele contraiu essa enfermidade por causa do seu serviço de caridade, sua dedicação ao próximo e a sua grande missão espírita mediúnica foi um caminho, foi um caminho aberto para a grande missão de Francisco Cândido Xavier. Aqui nós temos uns slides que pegamos na internet. Alguns deles, que foram feitos, elaborados pelos irmãos do Centro Espírita Gastão Pereira, da cidade de Imperatriz do Maranhão. Outros nós pegamos de outras imagens da internet. Então, nesse primeiro slide, temos aí, ele nasceu em Sacramento, no dia 1º de maio de 1880, vindo a desencarnar no dia 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Bem, aqui um resumo. Ele fundou o Liceu Sacramentano em 1902, ou seja, aos 22 anos, ele fundou um colégio, alugou uma casa para poder lecionar. Eurípides Bassanufo teve muitas qualidades ligadas à saúde, prescrevia medicamentos, mas a grande qualidade dele é que ele foi um educador. Desde cedo, ele foi professor. Então, o professor Eurípides Bassanufo foi, antes de tudo, um grande educador. Bom, outro item interessante é que, até lá, ele pertencia a uma ordem São Vicente de Paulo, é uma ordem católica. Em 1903, aos 23 anos, ele se declara espírita. Por insistência do pai dele, o pai dele era um homem de classe média alta, tinha 2 lojas, ele foi vereador por 2 mandatos, e um vereador cuja causa era sempre atender às necessidades básicas do povo pobre de Sacramento. E
propôs vários projetos para alcançar as regiões mais necessitadas da grande cidade mineira. Então, por 2 mandatos, por insistência do pai, mostra-se religioso desde o início da sua vida e desde menino tinha tendência de auxiliar os doentes e os pobres. Bem parecido com Caibá Schutel. Ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, por ordem do espírito Maria de Nazaré, que pediu para que ele mudasse de nome. Ao invés de ser Liceu Sacramentano, passou a ser Colégio Allan Kardec, onde funciona hoje o colégio e o centro espírita que ele também fundou. Sempre gostou de ler e consultar obras de medicina, mas não só de medicina, de várias ciências. Atendia os doentes e receitava medicamentos. Por que ele se preocupava com a medicina? Pelas mesmas razões que fez Jesus curar. A carência, a doença, sempre bateu às portas das pessoas. E é como Jesus disse: se eu não operar esses sinais, vocês não me ouvem, não acreditam. Então, Eurípides Bassanufo foi pelo mesmo caminho. Cuidar do doente, do enfermo. E depois cuidar do espírito. Porque nós sabemos que toda enfermidade, ou a maioria, tem alguma raiz espiritual. Depois que ele se tornou espírita, foi perseguido. Não pelo padre contemporâneo a ele, mas por um outro que chegou. Geralmente pensamos que foi a Igreja Católica que perseguiu. Não. A Igreja Católica hoje não persegue ninguém. As perseguições não vêm da religião, vêm de alguns religiosos. E por falar nisso, eu quero recomendar a todos que me ouvem a que possam assistir às missas do Papa Francisco celebradas na Casa Santa Marta, onde ele mora, onde ele vive. O Papa Francisco é um exemplo de cristão. Todos os dias, ao vivo, 2h da manhã, horário do Brasil, 7h da manhã, horário do Vaticano, de Roma. Mas na internet tem. Digitar lá Papa Francisco, Casa Santa Marta, tem lá todas as missas dele, e a homilia dele, o comentário dele dos evangelhos são comentários de alto nível. Os comentários do Papa Francisco, nos dias atuais, são comentários teológicos, reflexões profundas, que nos atingem a todos, espíritas, evangélicos, cristãos, budistas, shintoístas e ateus, a todos. Então, é bom que se fale que quando se trata de perseguição, é do religioso. O radicalismo é do religioso e não do segmento. Mesmo no tempo da Inquisição, quantos católicos verdadeiramente cristãos existiram, deram suas vidas? Eurípides Bassanufo é conhecido como apóstolo da mediunidade, apóstolo da caridade, apóstolo do Triângulo Mineiro, e por muitos é considerado um espírito da esfera crística. Evidente. Um espírito que conheceu João Evangelista segundo as revelações mediúnicas e que desde aquela época já se devotava aos ensinos de Jesus. Na primeira reunião mediúnica que ele participou, onde tinha lá um tio dele analfabeto e um espírito se comunicando, ele falou para querer testar o espírito.
que comentasse a respeito do Sermão da Montanha. E o espírito que comentou foi São Vicente de Paulo. Fez comentários belíssimos naquela comunicação a respeito do Sermão da Montanha. E o jovem Eurípides saiu dali convencido da autenticidade do fenômeno mediúnico, porque o seu tio, analfabeto, não podia conhecer tanto, não podia ter tanta capacidade para isso. Também teve a sua encarnação preparada com muita antecedência, evidente. Mas vamos ver alguns pontos da vida de Eurípides. Dentre os espíritos que se manifestavam através da mediunidade, alguns são destacados. Ele recebia mensagens desses espíritos. Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria de Nazaré, que o orientou a abrir o colégio Allan Kardec, e que se estudasse o Evangelho dias de quarta-feira, Maria Madalena, João Batista, Paulo de Tarso, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Vitor Hugo, Tiradentes, José do Patrocínio, dentre tantos outros espíritos iluminados. Ele fazia parte desse grupo. Esse aí é um monumento em homenagem ao professor Eurípides, lá em Sacramento, homenagem que foi feita pela família espírita. Outro ponto que marcou a vida de Eurípides Barçanufo foi o seu grande potencial mediúnico, como já falamos, desenvolvendo diversos tipos de mediunidade. A de cura, a faculdade de desdobramento, que era mais fantástica, ele estava num lugar, estaria em outro lugar, quando o médium surge em um determinado local, enquanto seu corpo está em outro. E aí tem um fato que aconteceu diversas vezes, vários fatos, como na ocasião em que entrou em transe e chegou a descrever detalhadamente para seus alunos o local, o horário e os participantes de uma reunião que havia acabado de assistir na cidade de Versalhes, na França, local em que foi assinado um histórico tratado. Aqui, no Brasil, em Sacramento, e o espírito lá, presenciando uma reunião onde se foi feito um tratado histórico a benefício da humanidade. A mediunidade de Eurípides ainda, aquilo que eu falei antes, participando de uma reunião mediúnica pela primeira vez, ele pede a João Evangelista, foi João Evangelista, que se manifesta através de seu tio Aristides, um analfabeto. Porque depois ele teve várias orientações por esse tio de São Vicente de Paulo. E faça uma análise do Sermão da Montanha. Pela mediunidade de Aristides, ele ouviu emocionado o sermão. Aristides diz ao final da análise, João Evangelista. Não foi São Vicente de Paulo. Seu tio Mariano, recebendo São Vicente de Paulo, fala sobre o abandono que ele sofreria, que perderia tudo e que esse seria o início de tudo. Foi exatamente quando ele passou a assumir o rótulo de espírita, porque cristão sempre ele foi. Os alunos que iam para a escola Sacramento, lá a escola, o liceu, passaram a não ir mais, por causa do preconceito. Ele foi vítima do preconceito, foi vítima de acusações no ambiente judicial, mas foi inocentado. A sua primeira cura foi de Carlos, leproso, que vivia isolado. Curou um leproso. A segunda foi ao curar sua mãe. Cria o culto das 9 horas da manhã, em 1904,
Ele tinha 24 anos. Aqui tem uma frase do professor Eurípides: irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. Ele conhecia a Bíblia de cor, a gente vai ver aqui num desses slides. Outra mensagem: ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Outro pensamento, bem próprio para o momento atual: quando o desânimo vos tente, intensificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não os teve. A paz na terra, muitas vezes, não merece outro nome além de ociosidade. Procuremos, pois, a paz de Cristo, que excede o entendimento das criaturas. Semelhante vitória somente poderá ser conquistada através de muita renúncia aos caprichos que nos ameaçam a marcha, principalmente o capricho do orgulho. Não seria justo aguardar as vantagens transitórias do plano material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Esse aí é o colégio Allan Kardec, onde funciona também o Centro Espírita. Um prédio muito bonito. Aí o doutor Eurípides ensinando. As suas leituras do Evangelho eram ouvidas por médiuns que moravam em comunidades distantes de Sacramento. A sua farmácia homeopática e alopática também era frequentada por pessoas pobres que recebiam a receita e os medicamentos, muitos deles gratuitamente. Isso me lembra meu pai. As pessoas que chegavam na farmácia do meu pai, quem não tinha dinheiro não saía de lá sem remédio. Por isso que ele chegou a ter mais de 1000 compadres naquela região de Irará e as cidades vizinhas. Era também um farmacêutico dedicado e que ajudava muito a pobreza. No final, meu pai não aguentava mais batizar menino e eu passei a ser padrinho de alguns meninos por conta do meu pai. Não, agora vai batizar você. Eu tenho um afilhado que eu nem sei por onde anda, né? Que na verdade são afilhados vinculados ao ambiente católico daquele tempo. As curas se sucedem e sua fama se espalha pela região. As mensagens de Bezerra de Menezes, recebidas em Sacramento, chamam a atenção da Federação Espírita Brasileira. Então, aqui temos mais tópicos do Dr. Eurípides, fundador, diretor e professor do Liceu Sacramentano, padres professores liderados por ele, católico fervoroso, tinha a Bíblia de cor. Ele era, na verdade, um religioso fervoroso. Poderia ser evangélico fervoroso. Poderia ter sido um Hernande Dias Lopes, um Augusto Nicodemos num ambiente evangélico, ou um Pastorino num ambiente espírita. Depois se converte ao espiritismo, inicia o fracasso do projeto da escola, é abandonado e perseguido, é processado e julgado inocente. Outra frase do Dr. Eurípides: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Aqui mais uma orientação da Maria, mãe de Jesus. Quando Eurípides estava abatido e triste, porque até os anjos se entristecem, Eurípides se põe a chorar e, durante a ardorosa prece, sente-se impelido a escrever:
impregnado de magnetismo suave, de uma fluidez radiosa. Hesita diante do nome da elevada entidade que se apresenta, mas não consegue resistir e mecanicamente escreve. Psicografia mecânica. Olha o que é que Maria de Nazaré disse a ele. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Astronomia. A Mãe Santíssima mandando estudar astronomia. E prossegue. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. É emocionante. É emocionante. Aqui está o prédio do colégio, hoje funcionando como Grupo Espírita Esperança e Caridade. Então, o colégio funcionava como cooperativa entre os professores. Eurípides adota procedimento pedagógico inédito para o período. A ordem e a disciplina não eram condições essenciais no cotidiano do colégio. As relações entre Eurípides, os professores e os alunos não eram tão rígidas e hierarquizadas. Isso funciona para tudo, gente. Um dos segredos da Microsoft é esse. Excesso de rigidez, disciplina em excesso, endurece a alma, embota a criatividade, perturba o espírito e tira dele o amor, a motivação. Eurípides queria construir uma escola com mais liberdade, autonomia, diálogo e afeto entre os professores e os alunos. Mesmo sem conhecer Pestalozzi, adota os princípios e os conceitos da sua pedagogia. Segundo estudiosos, seria o marco fundador da pedagogia espírita no Brasil. E da pedagogia avançada, né? Dirigido por Eurípides, tinha mais professores do que professoras, porque naquele tempo a mulher não podia nem ir para a escola. Naquele tempo a mulher não estudava. Naquele tempo, pouquíssimas mulheres se formavam. Era proibido a mulher ir para a escola. As classes são mistas e os castigos abolidos. No tempo da palmatória, né? Alunos e professores negros eram aceitos normalmente, por causa da discriminação que existia. Determinou o fim dos exames tradicionais e os horários eram flexíveis. Mandava buscar em casa os alunos faltosos. Mandava buscar em casa os alunos faltosos. Ensinava-se ali português, matemática, inglês, francês, latim, física, geometria, botânica, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, arte dramática, história das religiões e espiritismo. Qual o colégio no Brasil que faz isso hoje? Qual o colégio no mundo que faz isso? Eu não conheço nenhum. Qual é o colégio que dá essas matérias? Todas elas. Quer dizer, o Colégio Allan Kardec estava muito além, inclusive do tempo atual. Além de astronomia, que era a disciplina predileta da Mãe Santíssima, né? Não podia faltar. Nos disse Chico Xavier no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Eu concordo. Se Eurípides Bassanufo continuasse, fosse um sacerdote católico, ele seria, com a mais absoluta certeza, canonizado, como Santo Antônio, que tinha a mesma mediunidade que ele, de bicorporeidade. Se Eurípides fosse um sacerdote católico, seria canonizado, santo da igreja. Aí Chico diz:
Temos também a revelação de Emmanuel, feita a Chico Xavier, dizendo que, nos tempos evangélicos, Eurípides foi educado por Inácio, pupilo de João Evangelista, que se tomara grande propagador da Boa Nova. Adolescente ainda, ele substituíra o seu benfeitor na pregação da Palestina, onde também manteve contatos com João e fora martirizado. Mentor espiritual de Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo, que anunciou também o fim da sua missão na Terra. Quando da sua chegada no plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Dentre os espíritos, Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo e Santo Agostinho. A família material de Eurípides ampliou os serviços assistenciais por ele iniciados: escola, centros espíritas, centros assistenciais. Até os dias de hoje, nós temos centenas de centros espíritas com o nome Eurípides Barçanufo, escolas com o nome Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é uma inspiração para todos nós. É uma inspiração de como devemos ser no dia a dia, fazendo o melhor que pudermos com as condições que temos. Eurípides Barçanufo é um educador que esteve e ainda continua a estar além daquele tempo e do nosso tempo. No dia que nós tivermos um colégio que ensine tudo isso, nessas condições, aí eu vou dizer, chegamos ao nível sonhado, desejado e concretizado por Eurípides Barçanufo. Então, que o nosso querido Eurípides receba o nosso abraço, receba a nossa pequena e humilde homenagem no dia de hoje, e que ele continue cuidando dessa nação brasileira, nesse momento tão difícil que ele viveu e que ele sabe. Então, contemos com a ajuda de Eurípides Barçanufo e sua equipe, e a equipe da Mãe Santíssima, nesses momentos de transição, de recolhimento, momentos benéficos para o espírito, ainda que seja momentos ameaçadores para o corpo. Mas vivemos um momento benéfico para o espírito, para que ele se adocique, para que ele se dobre, para que ele se aceite, para que ele sinta a dor do outro, para que ele não se feche nas masmorras do egoísmo. É momento do espírito orgulhoso e egoísta se dobrar diante da cruz que ele chega, e fazer e continuar a fazer o que o nosso professor Eurípides Barçanufo fez, mesmo enfermo, mesmo diante de uma pandemia que matou milhões, ele nunca deixou de servir. Muita paz a todos e que o nosso Senhor nos abençoe sempre.